Olha a mensagem! Vamos lá. Esse aqui vai ser. Esse aqui vai ser público. Esse aqui vai ser público. Isso é praticamente um milagre que tá acontecendo. Duas coisas. Silk Song. Hollow Knight foi um jogo que saiu em 2017 e ele é o que dá pra você chamar de um clássico instantâneo da internet e da indústria indie de videogame. Porque simplesmente todo mundo ama esse jogo. Você pode ter suas ressalvas sobre exatamente como eles Sim. executaram o jogo, sobre suas próprias críticas sobre o que estava acontecendo, o resultado é inegável. Esse jogo deu certo e ele executou coisas de uma forma absolutamente bem. Eu sempre falei isso em toda oportunidade que eu tive quando eu joguei Hollow Knight, que jogos como Hollow Knight são um tipo de jogo que lança muito pouco. Porque todo ano lança muito jogo Sim, pouquíssimo. de videogame. A maioria desses jogos vão diretamente pro lixo porque ninguém se importa em testar eles. Alguns dias antes de sair o anúncio do Hollow Knight Silk Song, a gente teve a Gamescom e eu consigo pegar, sei lá, 70, 80% daquela Gamescom, pegar, amassar e jogar no lixo de tudo que saiu lá, porque a maioria não me interessa, mas existe sempre no meio Sim, de esse é o amor por videogame, gente. tanto jogo que Eu vi o trailer, não interessa, amassa, joga no lixo. sai todo santo ano, alguns que se tornam clássicos instantâneos que todo mundo acaba se lembrando anos e anos depois que eles saem, porque eles são simplesmente obras-primas de execução de como fazer um jogo bom. Hollow Knight é um desses exemplos. E assim, a gente tá Sim. vivendo agora uma febre muito grande porque finalmente a gente teve a confirmação de que Hollow Knight é uma coisa real. Hollow Knight é uma coisa que tá existindo de verdade. A gente pode simplesmente vir aqui e dar uma data pra essa coisa. Porque agora, Hollow Knight tem uma data. Dia 4 de setembro eu vou me aposentar. Dia 4 de setembro é quando a gente vai poder finalmente ver qual que é o resultado desses mais de 6 anos que a gente teve em silêncio, colocados todos em um jogo. E é um momento muito interessante pra fazer parte do videogame, é um momento que vai Execução de como fazer um jogo bom. provavelmente entrar pra Ele história. tá fazendo esse vídeo ao vivo. Porque é uma parada muito legal, mano. Pode não gostar de Hollow Knight, tu pode ter suas ressalvas contra o jogo, mas é uma parada muito legal e interessante a gente ver finalmente esse jogo deixando de ser um delírio público de todo mundo, tá ligado? Deixando de ser uma ideia que poderia existir pra uma coisa real que vai existir e a gente vai ter daqui a 2 semanas praticamente. E pra ser bem sincero, eu acho que esse é um daqueles casos onde o hype já transbordou pra cima do copo. É tipo sem sacanagem, eu acho que Hollow Knight tá em cyberpunk níveis de hype, assim. Eu só espero. Nossa, cara, meu Deus, mano. Assim, eu sei que é um jogo que tu gosta, aí tu tem essa emoção, assim, de ficar, nossa, gente. Porra, tô muito animado, é um jogo que eu joguei e amei e tal, mas. Nossa, cara, transbordou pra cima do copo, né? Transbordou pra cima do copo. Tá perseguindo aí, porra! Tá perseguindo aí, McLovin, caralho. Cara, como que esse jogo se parece com um Cyberpunk no hype dele, cara? Tu botou aqui que o Hollow Knight vendeu 15 milhões de cópias, o jogo, o primeiro jogo. Cara, o Cyberpunk vendeu 10 na pré-venda. Vendeu. Vendeu. Pessoas pagaram por essa merda na pré-venda. Pô, por favor, né, cara? Espero que não seja cyberpunk níveis de problema também. Depois de todo esse tempo, eu não tô nem aí em ficar hypado pra esse jogo, eu não tô nem aí se ele for uma bosta, se ele for bom, ou se ele for qualquer outra coisa. Eu só tô muito feliz que, Que? finalmente, depois de tanto tempo, depois da Assim, tu não tá aí se ele for bom, se ele... Ah, cara. gente ver um dos xodózinhos de todo mundo que gosta de jogo indie, finalmente ver esse jogo existir, tá ligado? Porque esse jogo, ele representa muita coisa pra indústria indie como um todo. Porque, querendo ou não, Sim, vai lá, meio fala. que da nova geração de videogames indies que saíram, esse é um dos pais dessa geração, tá ligado? A gente já teve pais Sim. dessas gerações há muito tempo atrás, em momentos onde a gente pensava que... Momentos onde a indústria indie de videogames meio que só engatinhava quando a O vídeo é pra nada, né, Yellow? Steam começou a ser muito mais aberta a jogos não feitos por empresas gigantescas, mas feitos por grupos pequenos de pessoas. A gente tem um dos pais principais, eu acho que dos jogos indies, é Terraria, que eu acho que todo mundo meio que concorda nisso, The Bind of Isaac, Hotline Miami, todos esses clássicos gigantescos, e eu acho que Hollow Knight é um jogo meio que comparável a quão clássico ele é, só que não da mesma geração, obviamente. Eu não consigo pensar de uma forma muito rival ou pensar de formas muito negativas para jogos indie, porque eu sinto que Eu acho que os jogos indies nasceram antes de 2008, mano. pelo menos Essa impressão. diferente da Cara, meu indústria. celular não tá carregando, mano. Cara, pai de jogo indie dessa geração, Mangueira. Seja lá o que isso significa. Pais dos jogos dessa geração. Todo jogo Metroidvania, Souls-like.
AAA, existe muita camaradagem e muito apoio a uns indies pros outros, tá ligado? Não existe essa sensação, nem esse sentimento de esses jogos precisam de se matar, igual a gente vê, por exemplo, com COD e Battlefield agora, que estão se matando Sim. porque saíram 2 jogos bons agora. Quer dizer, o Battlefield 6 é bom e o COD tá apanhando por causa disso. Não tem esse clima hostil de Overwatch e Marvel Rivals. É tipo, é só muito legal de ver essas ideias sendo. Sim, gente, os jogos indie, eles são, tipo, amigos. As empresas são amigas. As empresas são amigas, porra. As empresas, elas juntam assim e falam, ah, vamos... Eu vou dar meu dinheiro pra você ajudar aí a fazer sua DLC. A empresa aceita. Fala, não, beleza. Executados, a gente podendo finalmente ver um jogo que ficou 6 anos no escuro, finalmente aqui na nossa frente, com uma Esse vídeo tá com a aura. Preciso de view na coisa nova que aconteceu. data pra lançar. Faz praticamente 2 horas que eu vi esse trailer, eu vi ele em call com os meus amigos, deveras até que exaltado pra o que tava acontecendo aqui. Filha da puta, é mês que vem, mano. Acho que vê mais do que só aquelas 3, 4 cenas que a gente... Cara, eu falo, eu acho que ele é primo do Mito Golkin, cara. Cara, vocês lembram da reação do Mito Golkin com Ark 2, cara? Nossa, apareceu o velho, colocou Ark, né? O jogo antigo. Cara, na real não é nem esse, mano. É esse aqui, é o Ascendant. Pô, bacana. Esse não é Meu o Ark Deus! 2. Ah, Meu dá muito Deus! Ark. Olha o drop, cara! Que foda, ponto mano! dele, Olha o olha, pântano, impressionante, velho! Olha impressionante. isso, cara! Nossa, eu vou jogar muito essa porra aí, meu! Olha ali, era Eu tenho certeza. mesmo, Olha, cara! tá maior Olha a água também, balançando! Ah lá, aquela cena que eles... Olha ali, mano! Ah, tá louco! Olha lá os impactos! Olha. Nossa, gurizada! Nossa, mano do céu, velho! Viado, esse aqui não dá. Esse aqui não dá, não, viado. Tá gurizada! Nossa, mano do céu, velho! Moleque, é a cena mais foda-se do mundo. Gurizada! Cara, olha isso. Olha, o que tem de mais aqui, mano? Nossa, mano do céu, velho! Deu até vontade de jogar, hein? Caralho, cara. Cara, com os malucos. Ele não jogou Hollow Knight essa semana? Mano, olha Meu a física Deus, do- cara! Nossa, Cara, Dragon O que ele falou que jogou essa semana? Acho que não, mano. Tá mentindo aí sobre o cara? Caralho! Mano, a física de tudo. Ixi, rapaz. as plantas ali. Nossa, Por favor, Game gurizada, Pass, por deu favor, Game Game Pass. pelo amor de Deus. Isso aí foi Já impressionante. pensou? Meu Deus. Tem Eu vi um tweet dele. Pô, manda aí então o tweet, cara. Cara, se ele tiver jogado Hollow Knight só essa semana, vai ser absurdo, mano. E esse aí tem que ser Day One Game Pass, não. Me- Eu vou jogar. Olha ali, Tem mano. que ter Game Olha Pass, ali, né? mano. Survivor assim. Ah, mano. Cara, o Mito Golkin não dá, não, velho. Deus do céu! Nossa, mano do céu! Meu Deus, cara! Olha ali, meu! Nossa! Olha ali, cara! Eu sabia, cara! Mano. Olha isso, mano! Puta que pariu! Olha os filhotinhos, mano! Cara, pode mandar, Davi. Esse corte aqui tá light, cara. Tá light, tá de boa. Cadê? Vamos ver. Ryan Red. Nossa, mano! Jogando Ark? Eu tô procurando aqui ele jogando o Hollow Knight essa semana. Acho que mentiram sobre o cara, hein? Porra, olha o cara, mano. Contou uma mentira sobre o maluco. Que feio, hein, cara. Pois é, cara. Eu olhei aqui o Twitter dele, não tem nada não, mano. Ô, inventaram a mentira do cara brutal aí, cara. Imagina se eu acreditasse nessa porra. A gente tava acostumado a ver do Hollow Knight uma parada muito legal. Confundindo ele com Utopia. Nossa, mas é sacanagem com o cara, mano. Caralho. Uma das paradas que mais me acenderam todo o sentimento e o hype de jogar esse jogo, independentemente do que saia disso aqui, é... Pô, essa mas esse parte aqui nem do precisa trailer. cortar, Davi. Esse aqui tá normal, pô. A gente só comparou ele com o Mito Golkin. Um momentinho ali. Uma tangente, né?
onde ele simplesmente mostra um mapa gigantesco pra gente explorar. Nossa, Que, cara, isso aqui me acendeu, mano! tipo, todas as felicidades que eu sempre tive com esse jogo, porque, mano, é uma das sensações que eu mais lembro boas de Hollow Knight pra mim, foi justamente explorar o mapa desse jogo, porque é uma parada de, tipo, mano, eu vou entrar aqui por esse buraco, vamos ver pra onde ele dá. Aí depois de 46 minutos você tá perdido em outro canto do mapa e você ainda tá descobrindo mais coisas pra você explorar, porque o mapa desse jogo é extremamente gigante e agora Nossa. parece que vai ser muito maior ainda. Eu não tô nesse mesmo Muito barco que maior a maioria ainda. das pessoas estão pra Hollow Knight há muito tempo, tá ligado? Eu sabia da existência desse jogo Ele desde o inventou o momento que ele hype da saiu, expectativa, tipo, o hype antes da expectativa. 2017, porque eu acompanhava muito o Cellbit, tá ligado? Eu sabia da existência desse jogo desde o momento onde ele saiu, em Sim, 2017, vi o porque Cellbit. eu acompanhava muito o Cellbit naquela O que explica muita coisa, né? época, e o Cellbit é um cara que fez propaganda desse jogo como ninguém nunca fez. Então eu sabia que esse jogo existia, eu sabia da qualidade dele, eu sabia de tudo que tinha em volta dele, mas eu nunca tinha jogado até 2022 ou 2023, mais ou menos, eu não lembro exatamente quando é que eu joguei esse jogo, mas eu zerei esse jogo em míseros 3 dias. Foi o que eu precisei pra zerar esse jogo, porque eu simplesmente engoli ele, e eu lembro até hoje, cada segundo dessa experiência com muito carinho, Sim. porque foi uma experiência muito boa, mano. E ver que a gente finalmente vai poder ver isso aqui tudo de novo me deixa muito feliz. Eu tô genuinamente hypado, e eu tô genuinamente hypado e eu vou apoiar isso daqui, independentemente se esse jogo for uma merda, justamente pela coragem dos caras de fazer essa parada. Porque assim, durante muito tempo. Cara, tu vai apoiar o jogo mesmo se ele for uma merda? Porque os caras tiveram coragem. Coragem de quê, mano? Que coragem que tem nisso aqui? Eu tô genuinamente hypado. E eu tô genuinamente hypado e eu vou apoiar isso daqui, independentemente se esse jogo for uma merda, Eu vou apoiar mesmo se for uma merda. justamente pela coragem dos caras de fazer essa parada. Porque assim, durante muito tempo da existência desse jogo foi meio que ambíguo se esse jogo ia sair ou não. A gente sempre teve essa meio que dúvida, porque os caras da Team Cherry também não fizeram um trabalho muito grande de deixar as pessoas sabendo sobre esse jogo, mas eu acho que Ele apoia mesmo se for ruim, né? hoje em dia, com as informações que a gente tem, tá muito claro porque que eles não fizeram isso, tá ligado? Se a gente for aqui no canal da Team Cherry, a gente pode ver que um dos últimos vídeos sobre Hollow Knight que eles postaram no canal deles foi esse vídeo aqui falando da Void Heart Edition do jogo. Depois, eles anunciaram Silksong, 6 anos atrás, onde eles lançaram o trailer que a gente já tá muito acostumado e que é o famosão que todo mundo a gente sabe, é o primeiro trailer do jogo. Depois, eles postaram esses pequenos detalhes da Team Cherry aqui falando um pouquinho mais sobre o Silksong. Daí, agora, 2 horas atrás, depois de 6 anos, eles soltaram o próximo vídeo sobre esse jogo. Então a gente ficou 6 anos e meio no puro silêncio, quase riscando pra 7 anos. Isso é uma parada que as pessoas criticaram sobre o pensamento da Team Cherry sobre isso, porque realmente era uma coisa que dava incerteza sobre o futuro desse jogo que tanta gente sempre amou, tá ligado? E agora, umas 2 horas atrás, com o lançamento Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. dessa Ah, o que que é mentira? Teve mais conteúdo de Hollow Knight que saiu? parada que as pessoas criticam. 6 anos, Cherry aqui falando um pouquinho mais sobre o Silksong. Daí, agora, 2 horas atrás, depois de 6 anos, eles soltaram o próximo vídeo sobre esse jogo. Então a gente ficou 6 Eu lembro que teve Nintendo Direct de Hollow Knight, não teve uma porra dessa? Ou eu tô doido? É, o foda é que se eu pesquisar gameplay vai ter só coisa nova, né? Eu lembro que teve um Nintendo Direct que apareceu esse jogo. Aí, ó, 11 meses atrás. Ah, tá de sacanagem. O cara soltou uma gameplay de 20 minutos 11 meses atrás? Ah, cara. Porra, cara. Puta que pariu então, né? Pô, mano, é cada uma, né, cara? Aí, pô, Flamengo contra Barcelona ganhou. Que isso, mano? E 4 meses atrás. É, esse aqui foi na Nintendo, né? É um preciosismo dele. Ah, eu só vejo pelo canal da desenvolvedora, né? soltaram esses pequenos detalhes da Team Cherry aqui falando um pouquinho mais sobre o Silksong. Daí, agora, 2 horas atrás, depois de 6 anos, eles soltaram o próximo vídeo sobre esse jogo. Então a gente ficou 6 anos e meio no puro silêncio, quase riscando pra 7 anos. Não, não foi no puro silêncio, não. Acabou de mostrar aqui. Não foi no puro silêncio, cara. Assim, os caras podem demorar pra fazer o jogo e tal. O que eu tinha lido de Hollow Knight, não sei se era verdade, né?
é que não foi nenhum atraso, assim... O jogo atrasou, de fato, porque eles estavam trabalhando nele. Basicamente isso. Foi 6 anos, porque, de fato, demorou 6 anos pra fazer. Não foi uma coisa, tipo... Sei lá, começou uma guerra e aí a gente não conseguiu, aí um desenvolvedor virou zumbi. E aí acabou o dinheiro. Eles estavam demorando o tempo que era necessário, né, pra terminar o jogo. Mas, porra, se um ano atrás teve uma demo, é porque é óbvio que ia lançar essa porra, né, mano? Pelo amor de Deus também. Isso é uma parada que as pessoas criticaram sobre o pensamento da Team Cherry sobre isso, porque realmente era uma coisa que dava incerteza sobre o futuro desse jogo que tanta gente sempre amou, tá ligado? E agora, umas 2 horas atrás, com o lançamento desse trailer que marca 4 de setembro como o lançamento dele, a gente consegue ver umas informações a mais sobre isso. Por exemplo, agora depois que saiu, o Grifo postou no Twitter um trecho muito importante aqui que eu acho muito interessante de falar sobre Aí, exatamente isso. Silksong demorou 6 anos porque ele foi naturalmente se expandindo. É isso, né? Coragem de quê, né? Bom, coragem da gente de fazer um jogo, uma sequência de um jogo que vendeu 15 milhões de cópias. que a Team Cherry deu pra uma revista de videogame depois do lançamento dessa coisa. E essa revista justamente se questiona sobre esse fato do porquê Silksong demorou 7 anos pra ser feito. Por que a gente não soube sobre nada nesses 7 anos? E é uma coisa que hoje em dia eu tenho muito mais empatia em relação aos desenvolvedores que fazem esse tipo de jogo, porque tá muito na cara sobre o quanto fazer esse tipo de coisa é muito difícil. Videogame é uma junção de artes gigantesca, mano. Pra fazer videogame você precisa de uma força-tarefa tão gigantesca, pensar em tantas coisas, tanto tipo de possibilidade que fazer pra um time pequeno como é a Team Cherry é só irreal. E expandir Heróico, esse time né? muito além da conta também é outro risco gigantesco que eles teriam que tomar. Então eu entendo hoje em dia o porquê que essa parada demorou tanto tempo. E uma das coisas que é mais feliz que foi o que o Grifo postou lá, e eu concordo pra caralho, e eu me sinto muito feliz e muito agradado de ser desse jeito, foi que depois de todos esses anos, o que os criadores do Hollow Knight, da Team Cherry, os desenvolvedores da Team Cherry têm a dizer é que todo esse processo de fazer o Silksong foi um processo. Os cofundadores da Team Cherry, Eric Gibson e William Pillen, disseram que criar o Silksong foi um processo extremamente prazeroso. Extremamente prazeroso. Cara, não sei não, hein? Porra, os donos do estúdio falaram, galera? Então, foi prazeroso, hein? Foi divertido. Rapaz. Pô, o Neil Druckmann também achou divertido fazer o The Last of Us, né? Umas 50 pessoas ficaram em depressão, pô, mas ele achou divertido, porra. Pra ele foi maneirão. Ficar sentado assim, falando, pô, muda esse código todinho aí, viado. É, viado. Vocês confiam no Ari Gibson e no William Pillen? É que todo esse processo de fazer o Silksong Então, quando não sou eu que tô trabalhando, eu me divirto. foi um processo extremamente prazeroso. Isso aqui é um sinal verde muito gigantesco, cara. Eles falam também que a longa produção foi o resultado de desafio ou obstáculo de desenvolvimento. Eles só precisaram de todos esses anos pra garantir que Silksong fosse exatamente o jogo que eles queriam fazer. Isso aqui mano, esse é o Esse aqui vai, né? Tipo, esse aqui tá de boa. tipo de sonho que eu É o primeiro vídeo público do Ryan Red aqui no canal. sonho todo dia com criação de videogame de que todo jogo sempre deveria ter sido desse jeito. Ele só não é desse jeito por conta de corporativismo. Os jogos deveriam ser da forma exatamente como os desenvolvedores, as pessoas que estão em contato com esse jogo que querem fazer, seja. Ou da forma como eles, no máximo que eles conseguiram. E esse parece ser o caso com o Silksong, tá ligado? Pelo que diz o próprio artigo aqui, Silksong não foi um jogo que deu problema. Silksong não foi um jogo que eles pararam o desenvolvimento em algum momento. Não foi um jogo que teve qualquer problema com relação Vai ser público, à né? Não verba, estamos a esse segurando tipo de à coisa toa. empresarial. Ele simplesmente demorou isso tudo porque é esse tempo que deveria ter demorado. Ele demorou isso tudo porque, conforme eles foram fazendo esse jogo, ele foi escalonando e escalonando, e pelo que parece eles não sabiam exatamente aonde que isso ia acabar. Faz sentido porque que eles nunca deram uma data pra Silksong, porque eles não sabiam o tamanho de Silksong, eles não sabiam exatamente pra onde ia parar, e esse grupo de pessoas decidiu abandonar de todas as questões de tempo pra decidir fazer o que eles querem, um jogo à parte. Hollow Knight, Silksong, pelo que diz aqui, era pra ser uma DLC, tá ligado? Ele não Mas eles não tinham dado uma data pro Silksong? Ou eu tô louco? Depois ele foi adiado, inclusive? era pra ser um jogo próprio, mas ele começou a ser um jogo próprio quando eles perceberam que essa coisa ia crescer demais. E isso é simplesmente uma regra de ouro, eu acho, que deveria ser pra criação de videogame. A criação de videogame deveria ser sobre o que eles querem executar e não eles estarem amarrados a qualquer coisa de dinheiro, de indústria, que literalmente é isso que estraga toda essa parada, tá ligado? Durante todos esses anos falando e vendo coisas sobre videogame, quase todos os casos onde eu vejo onde jogos fracassaram, sempre tem alguma coisa a ver com um acionista, sempre tem alguma coisa a ver com uma empresa, sempre tem alguma coisa a ver com um manda-chuva
que manda um monte de desenvolvedor todo fudido, mal pago e que Teve trabalha data de 2023, 22. muito além das horas que deveria. Aqui é? Indústria que literalmente não ser um jogo próprio quando eles perceberam que essa coisa ia crescer demais. E isso é simplesmente uma regra de ouro, eu acho, que deveria ser pra criação de videogame. A criação de videogame deveria ser sobre o que eles querem executar e não eles estarem amarrados a qualquer coisa de dinheiro, de indústria, que literalmente é isso que estraga toda essa parada, tá ligado? Durante todos esses anos falando e vendo coisas sobre videogame, quase todos os casos onde eu vejo onde jogos fracassaram, sempre tem alguma coisa a ver com um acionista, sempre tem alguma coisa a ver com uma empresa, sempre tem alguma Sim, coisa os a ver engravatados. com Tal dos engravatados. da chuva que manda um monte de desenvolvedor todo fudido, mal pago e que trabalha muito além das horas que deveria fazer uma coisa numa expectativa irreal pra tentar ganhar uma quantidade irreal de dinheiro que nunca vai vender, porque os jogos começam a ficar cada vez mais caro, a produção também começa a ficar cada vez mais caro e os acionistas que pagaram e que investiram nesse jogo querem cada vez mais dinheiro. Eu fico feliz que esse jogo vai sair, independentemente do resultado que ele tome. Quero deixar isso bem claro. Eu tô mamando as bolas desse jogo pra caralho, mas eu só tô falando isso porque eu não ligo pro resultado que esse jogo vai ter. Eu quero jogar ele, eu quero finalmente poder ver esse jogo na minha mesa e vou apoiar esse jogo da forma como eu consegui apoiar. Vou comprar ele, vou jogar ele, vou falar pra todo mundo, porque eu acho que é assim que deveria ter sido. Esse jogo, acima de tudo, Hollow Knight, não ganhou muitos fãs porque ele teve muito marketing envolvido. Ele não ganhou muitos fãs porque eles investiram pra caralho no marketing dele. Eu acho que o Hollow Knight apareceu algumas vezes muito. O Jack mandou um tweet aqui do cara falando do Silksong, de um tweet do Xbox, né? O cara perguntou se o Silksong ia ser lançado nos próximos 12 meses, ele falou que sim. É um jogo que tem parceria com a Microsoft, né? Vai estar Day One Game Pass e tal. Vai ser jogo de estreia do Xbox Rogue Ally. Específicas em conferências de videogame durante todos esses 6 anos. O Hollow Knight ganhou o patamar que ele ganhou hoje em dia porque o jogo é muito bom e porque todas as pessoas que jogaram esse jogo se sentiram na necessidade de falar para os amigos dela jogarem esse jogo, que falaram para os amigos dela jogarem esse jogo. Sim. E hoje em dia a gente só tem essa existência desse movimento inteiro da internet, em toda a conferência de videogame falando: meu Deus, cadê Silksong? Eu quero jogar Silksong, porque o jogo é bom, porque ele foi passado de boca a boca até ele se tornar o que ele se tornou. Sim. Esse é o poder de quando você tem uma parada tão boa quanto esse jogo. E eu me sinto muito feliz de poder estar presenciando e estar presente no dia 4. Então, que o B perseguindo a Team Cherry aí, cara. E finalmente a gente conseguir ver o resultado do que é 6 anos e meio de paixão sendo colocado num projeto, tá ligado? Eu acho que é basicamente isso que eu tenho pra falar. Eu tô muito feliz e eu quero parabenizar a Team Cherry por finalmente ter soltado essa porra pro mundo e a gente poder finalmente jogar essa porra desse jogo, cara. Porque Não, Zalik, foi só no boca a boca. A parceria com a Microsoft é... A Microsoft, que é uma empresa indie também, né? Pequena e tal, cheia de paixão. A parceria é só... Tô muito feliz com isso, mano. Esse ano lançou muito videogame que mostrou bastante sobre como um dos pilares pra vocês fazer um bom jogo é ter um time apaixonado e pouca intrusão de empresários nesse meio. E eu espero que com Hollow Knight Silksong esse seja mais um dos exemplos e a gente esteja vendo mais um jogo insano aí na nossa mesa dia 4 de setembro. É basicamente isso que eu queria falar. Queria só dar uma faladinha sobre Silksong. Cara, adorei o vídeo, mano. Um dos melhores vídeos do Ryan Red. Do Ranito, no caso, né? Até hoje. Cara, não sei, assim, o mundo desses caras vivem, que pra eles essa Santa Mônica, a empresa capitalista malvadona, do cara engravatado, que chicoteia, né, o programador. E as empresas indies são tipo uma comuna na Terra, né? Comuna dos jogos, assim. Todo mundo chega e bebe o café e deita na rede e programa ali suas linhas. E aí chega o chefe deles que não usa gravata, né? Ele usa uma camisa do Iron Maiden. Cara, você ficou apaixonado por esse código? Aí o cara, ah, sim, fiquei. Ah, bom trabalho. Aí dá um biscoito assim pra ele. Isso é muito foda, né? Pois é, né? E pede desculpa e senta em roda pra conversar sobre a experiência de gestação. Aí, pô, dá assim, um salário astronômico pro artista, né? Porque ele merece. Vou fazer arte de verdade. Não arte de IA, né? Arte de verdade. E aí ele pergunta, cara, esse é o design mais apaixonado que você já fez? Aí o cara fala, acho que não. Cara, então eu vou te dar mais $1 milhão e 5 anos aí pra você fazer o mais apaixonado possível. E ele fala, nossa, muito obrigado. E lá na Sony, pá, chicote. Tum, tum. Aí o desenvolvedor erra o código assim, porra, eu coloquei um negócio que não devia. Aí chega o Hiroki Totoki, bota a mão do cara na mesa assim, pega uma faca e tum, arranca o dedo dele. Vai programar agora com 4 dedos, vagabundo. E hoje é 18 horas.
Porra, é 18 horas programando nessa porra. Não quero saber, não. Eu quero vender, eu quero vender. Eu quero venda, viado. Vai, público. Cara, vai, né? E aí? Vai ter que ir algum vídeo desse cara vai ter que ficar público no canal, né? Os Alex se controlou aí, não perseguiu ninguém. Não ficou corrigindo o português do cara incessantemente. Vai ter que ficar público, né? Então, cada linha de código errada é um dedo a menos. Ele não tem gameplay, ele não joga. É sempre essa porra, né? O indie. Ai, gente, o indie apaixonado. É o discurso que tinha com o Stalker 2. Nego, não, gente, o Stalker 2 você tem que aplaudir porque. Churrasco dentro de casa, né? Porra. Tem algum churrasco em casa aqui do Máscara que não é em casa, essa porra? O Stalker você tem que aplaudir porque teve a guerra. E aí o cara morreu na guerra. Tá, cara, mas e aí, mano? Meus pêsames é a família, né? Mas. Não melhorou em nada o jogo. É, o Clair Obscure são 33 pessoas, pô.